Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. João capítulo 8. Os versos 1 ao verso 11. João 8, os versos 1 ao 11. Todos acharam? Amém? Então vamos tomar a leitura da palavra do Senhor. João 8, 1 ao 11. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. O verso 2 diz: Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas, os fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram-lhe a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? O verso 6. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos de suas consequências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Até aí, depois continuamos. Interessante esse relato, irmãos. Jesus muitas vezes, os evangelhos nos relatam que Jesus muitas vezes foi provado ou estava sendo tentado pelos seus perseguidores, os seus acusadores. Sempre que Jesus ele estava reunido com uma multidão para ensinar, para pregar e para curar, estava ali entre a multidão aqueles que estavam para prová-lo, para testá-lo, para tentá-lo. Sempre estava um grupo de judeus que estava sempre medindo os passos de Jesus, que estava sempre olhando o que Jesus estava fazendo, estavam sempre matutando em suas mentes um motivo para poder acusar Jesus. E dessa vez não foi diferente. Diz que Jesus estava ali, se dirigiu até certo local, e quando ele se dirigiu até o templo, diz que o povo o seguiu, e quando o povo o cercou, diz que chegou então até ele um grupo de judeus, escribas, fariseus, que estavam com quem? Acompanhado de quem? De uma mulher. E o que essa mulher havia feito? Ela foi pega no mesmo ato do adultério, ou seja, ela foi surpreendida no ato do adultério, no pecado em si. E os judeus, então, viram ali algo que poderiam usar contra o mestre. Viram algo que poderia levar até Jesus. Interessante, irmãos, que quando eles se achegaram até Jesus, e
questionaram a Jesus sobre o pecado, ou seja, falaram do pecado da mulher e questionaram a Jesus sobre o que ele diz ou diria ou faria sobre aquele pecado, qual foi a atitude de Jesus? Diz que ele se prostrou ou se agachou e começou a escrever. Como se ele não tivesse escutado aquilo que os fariseus estavam falando a ele. Eu vos faço uma pergunta: o que Jesus estava escrevendo? Exato. Ou seja, qual foi o motivo ou o porquê os fariseus levaram a mulher até Jesus? Para acusá-la e para testar a Jesus. Mas vamos do princípio que eles levaram para acusá-la. Porque, diz o relato bíblico, que os judeus, principalmente os fariseus, eles se consideravam mais santos que os demais. Por que eles se consideravam mais santos? Por quê? Porque eles se diziam guardadores da lei, da letra da lei. Então, eles tinham algo de se gabar. E por isso que eles estavam levando aquela mulher. E a atitude de Jesus, ao escrever os pecados deles, daqueles que estavam espreitando, como mencionou muito bem a irmã, eles se depararam então com os seus próprios pecados. Ou seja, Jesus estava dizendo, irmãos, que não somente aquela mulher era pecadora, que não somente aquela mulher era digna de ser apedrejada, mas estava dizendo o quê? Que todos os que estavam ali eram igualmente culpáveis de pecado. Eram igualmente corruptos, porque a mulher havia sim pecado. Mas aqueles que estavam a acusando também tinham seus pecados. E interessante, mencionando Ellen White, que Jesus estava revelando os pecados ocultos daquelas pessoas. Imaginem, irmãos, Jesus estava revelando os pecados que ninguém sabia que aquelas pessoas cometiam. Pecados ocultos, Jesus estava mostrando ali na areia. E quando as pessoas olhavam aquilo, se espantavam e iam, porque viam a sua culpabilidade, viam a sua natureza caída, viam o seu pecado sendo escancarado por Jesus. Interessante, irmãos, que Jesus mostrou nessa cena que todos os homens, todas as pessoas, que toda a humanidade é o quê? Pecadora. Somos todos pecadores, irmãos. Eu vos faço uma pergunta, ou melhor, vamos pensar, vamos meditar. Quantas vezes nós acusamos ou apontamos o dedo para o pecado de um irmão ou de qualquer pessoa? Não são poucas as vezes, irmãos. Mas nós nos esquecemos que nós estamos na mesma condição de pecadores. Os fariseus se consideravam melhor por quê? Porque eles diziam que guardavam o quê? A lei. Diziam que guardavam a lei do Senhor. Nós somos melhores porque nós guardamos a lei, Senhor. Não. Nós sabemos que quando o homem caiu em pecado, o obedecer à lei se tornou algo o quê? Impossível. Ainda que nós consigamos observar a letra, mas ainda nos falta o quê? O espiritual. Ainda nós não conseguiríamos suprir a necessidade. Porque, irmãos, se nós conseguíssemos suprir o que a lei nos pede, seria necessário o sacrifício de Jesus? Não. Não seria necessário. A morte de Jesus seria uma morte em vão, se nós pudéssemos obedecer à lei perfeitamente.
e essa compreensão que faltava aos fariseus. Certa vez, o apóstolo Paulo disse de si mesmo: quanto à lei, eu era irrepreensível. Lembram vocês? Paulo disse certa vez que quanto à lei e diante dos seus irmãos, ele era o quê? Irrepreensível. Por quê? Ninguém poderia chamar a atenção, porque na lei, no escrito, ele era irrepreensível. Porém, irmãos, Paulo era pecador e ele mesmo reconheceu. Lá em Romanos 7, vamos ler. Vamos lá em Romanos, no capítulo 7. Paulo dizendo de si mesmo. Romanos 7. Os versos 14 em diante. Do verso 15. Paulo diz assim, falando de si mesmo: pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não o quê? Pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizar. Pois o que pratico não é bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Notem vocês, o apóstolo Paulo, que disse que na letra da lei ele era irrepreensível, ele diz que ele não consegue ir contra essa natureza que o leva a pecar. E mais à frente nesse versículo ele diz: maldito homem de mim, ele diz. Maldito. Por quê? Porque ele não consegue, porque o carnal é forte. Jesus, irmãos, na cena que nós lemos em Romanos, em João 8, Jesus estava dizendo a todos que estavam ali: todos vocês são pecadores. Nenhum de vocês tem a capacidade de julgar esta mulher, porque todos estão na mesma condição de pecadores. Vamos voltar lá à leitura de São João 8. Vamos finalizar o verso. São João 8. Vamos ler do verso 9 agora. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram retirando-se um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. A única pessoa que poderia condenar aquela mulher era quem? Era Jesus. Mas lembre-se que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o que do mundo? O pecado. Ele veio salvar. Mas antes ele queria mostrar aos homens que os homens necessitam dessa salvação. Ele queria dar uma lição naquela multidão, e a lição foi propícia, por quê? Porque eles começaram a enxergar que eles não eram nada sem Jesus, que eles eram pecadores sem Jesus, que todos eram pecadores, que todos estavam na mesma condição.
Uma pergunta simples, irmãos. Nós somos pecadores? Somos pecadores. Outra pergunta simples. Por que nós somos pecadores? Por que nós somos pecadores? Muito bem, porque não fazemos a vontade do Senhor. E por que não fazemos a vontade do Senhor? Davi disse certa vez: em pecado me concebeu minha mãe, porque somos maus. Ou seja, irmãos, nós nascemos pecadores. Nós nascemos alienados de Deus. Homem algum quer servir a Deus. É só nós olharmos ao nosso redor, irmãos. É só nós olharmos ao nosso redor. A nossa igreja poderia estar cheia hoje. As pessoas poderiam vir à casa do Senhor no Santo Sábado, louvar. Porém, eles escolhem seguir os seus caminhos. Diz um pensamento inspirado, a Ellen White diz que se os homens fossem deixados seguir as suas inclinações, se o Espírito não intervisse, eles fariam uma aliança maligna com Satanás e lutariam constantemente contra o céu. Ou seja, a nossa natureza, irmãos, vos conto algo, ela é mais similar à de Satanás do que a natureza divina. Porque quando nós somos deixados em nossos pecados, nós praticamos os atos mais horrendos deste mundo. Por quê? Porque a nossa natureza é má. Porque a nossa natureza é corrupta. Do momento em que Adão praticou o pecado, nós nos distanciamos de Deus. Lembre-se vocês, irmãos, que pouco tempo depois que o pecado entrou no mundo, Caim matou quem? O seu próprio irmão. O seu próprio irmão. E agora, quanto mais hoje, mais de 6.000 anos se passaram da entrada do pecado, como que está a natureza? Mais decaída do que antes. Mais mergulhada no pecado. Diz o relato, irmãos, e as notícias dizem: filhos não respeitam pais. Pais não respeitam filhos. Filhos batem nos seus pais. Filhos matam os seus pais. Pais matam os seus filhos. Semana retrasada eu ouvi um relato de um pai que estrupava a sua filha há anos. Irmãos, essa é a condição da humanidade sem Cristo. O respeito se perdeu. O amor já não existe. E notem, irmãos, que ainda os anjos estão segurando os 4 ventos da terra. Por quê? Porque ainda há graça, ainda há misericórdia. Diz que nós somos pecadores por natureza, irmãos. Vamos ler lá o que diz Romanos. Romanos no capítulo 5 e o verso 12. Romanos 5, verso 12, diz: Romanos 5, verso 12, todos acharam, amém? Paulo diz, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Nós herdamos, irmãos, de Adão a culpabilidade, a pecaminosidade. Diz o apóstolo Paulo que o pecado é um reino, que o pecado é uma lei em nós. E que nós somos servos ou súditos desse reino que é o pecado. Paulo afirma isso. E Paulo enfoca que nós somos solidários com Adão. Em quê?
no seu pecado. Porque o pecado passou a todos por intermédio de quem? De um homem. Quantos participamos aqui do pecado de Adão? Ou melhor, quantos estávamos lá no Éden quando Adão pecou? Nenhum. Mas nós recebemos por imputação o pecado de quem? De Adão. A degeneração do pecado de Adão nós recebemos. A culpabilidade e a pecaminosidade. Nós somos, diz o pensamento, solidários com Adão, pois todos participam do seu pecado. Paulo diz, vamos ler, irmãos, lá em 1 de Coríntios, no capítulo 15. O que Paulo diz? Paulo diz, vamos ler somente a primeira parte do versículo 22. Para entendermos a solidariedade que nós temos com Adão. Diz, porquanto, assim como em Adão, todos o quê? Morrem. Todos morremos. E se todos morremos em Adão, a razão é que todos nós pecamos em Adão, irmãos. Todos nós pecamos em Adão. E essa é a condição da humanidade, morta. Paulo diz, porque nós estamos mortos em delitos e em pecados. Morta em pecado, escravos do pecado. Como mencionei anteriormente, o pecado é um reino, o pecado é um senhor. Existem dois senhores, irmãos. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao pecado. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Não adianta você dizer, eu só faço aquilo que minha consciência diz. Não se esqueça que vossa consciência está corrompida pelo pecado. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor que diz. Vamos continuar no versículo de 1 Coríntios 15, o verso 22. Irmãos, é interessante que a solidariedade que nós mantemos com Adão é a esperança da solidariedade que nós mantemos com Cristo. A imputação do pecado que nós recebemos de Adão serve também na parte redentora. Notem vocês, vamos ler o verso 22 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Portanto, assim como em Adão todos morrem, Paulo diz, em Cristo todos serão que? Vivificados. A solidariedade que temos com Adão explica a solidariedade que Cristo mantém com os que estão unidos a Ele. O que é solidariedade? Solidariedade, irmãos, é responsabilidade recíproca entre elementos de um grupo social. Adesão ou apoio a uma causa. Sentimento de partilha do sofrimento alheio. Não é o que nós estamos dizendo? Sentimento de partilha do sofrimento alheio. Nós partilhamos o sofrimento e as consequências do pecado de quem? De Adão. Mas Paulo afirma também que nós partilhamos todas as bênçãos que são destinadas a quem? A Jesus. Nós partilhamos de todas as bênçãos que são dedicadas ou que Jesus conseguiu na cruz do Calvário. Diz Paulo que Adão e Cristo são cabeças representativas da humanidade. Adão, da humanidade o quê? Caída. E Cristo, da humanidade
redimida. Diz que o pecado de Adão se imputa a todos. Ou melhor, dizer que o pecado de Adão se imputa a todos é afirmar que todos estiveram involucrados em seu pecado. E esse mesmo princípio, queridos irmãos, é válido para os crentes. Aos crentes, aos que acreditam em Jesus, aos que têm fé em Jesus, lhes é imputada a justiça de Jesus, a justiça de Cristo, que foi alcançada na cruz do Calvário. Eu vos faço uma outra pergunta. Quantos estavam sendo crucificados com Jesus na cruz do Calvário? Ninguém, irmãos. Somente quem morreu pelos nossos pecados? Cristo. Ainda que ele havia 2 companheiros, mas o único sacrifício válido era de quem? O de Jesus. E nós participamos daquela cena. Você estava lá? Não. Você estava lá no pecado de Adão? Também não. Mas você é culpado pelo pecado de Adão. Você estava na crucificação de Jesus? Não. Mas você é absolvido pela morte de quem? De Jesus. Nós recebemos o pecado por imputação. Nós recebemos a natureza pecaminosa por imputação. Mas nós também somos salvos por imputação. Nós recebemos a justiça de Jesus por imputação. Talvez nós possamos pensar assim: que culpa eu tenho que Adão pecou? Que culpa eu tenho pelo pecado de Adão? Eu já pensei assim: que culpa eu tenho se eu não estava lá? Mas nós podemos pensar assim também: porque que culpa eu tenho da crucificação de Jesus? Por que eu tenho que participar das bênçãos dele? Temos algum direito? Não. Mas Jesus nos concedeu essa vitória. A sua justiça por imputação, ele alcançou na cruz. Vamos ler o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5 e os versos 18 e 19. Paulo deixa bem claro isso que nós estávamos falando, irmãos. Romanos 5, os versos 18 ao 19 diz: portanto, Paulo diz, portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Nós entendemos isso, irmãos? Eu repito o verso 18. Assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, uma só transgressão determinou a condenação de todos. Assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Olha como está resumido. Nós somos condenados por quantos pecados? Ou melhor, nós somos condenados pelo pecado de quem? De Adão. A palavra diz. E nós somos salvos pela obediência de quem? De Jesus. Por que nós pecamos? Porque nós já estamos condenados, porque nós recebemos a natureza caída de Adão. E por que nós praticamos justiça? Porque nós recebemos a natureza de quem? De Cristo. A natureza divina, como diz a irmã Ellen White. Para que servem então os nossos pecados?
ou os nossos atos de justiça? Rapidamente. Para galardão. Ou seja, quanto mais atos pecaminosos eu pratico, mais eu pagarei por eles. Diz a irmã White que alguns queimarão como o quê? Como palha, que queimarão o quê? Rapidamente. Mas diz que outros queimarão o quê? Como lenha, mais tempo. E diz que Satanás será o que mais demorará a consumir-se. Isso quer dizer o quê? Pelo tanto de pecados que cometeu. Agora, no contrário, para que servem os nossos atos bons? Para galardão, não para salvação. Ninguém é condenado pelo seu pecado e ninguém é salvo pela sua justiça. Nós somos salvos pela justiça de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Eu não sou salvo pela minha obediência. Eu não sou salvo porque eu obedeço os 10 mandamentos, mas eu sou salvo porque Cristo já obedeceu por mim. E quando eu aceito a Jesus, eu estou declarando que eu aceito a sua guarda da lei. E diz que a vida de Jesus é colocada em meu lugar. E Deus já não vê a minha vida pecadora, mas vê a vida de quem? De Cristo Jesus. E todos os atos bons que eu praticar a partir daí serão para o meu galardão e não para a minha salvação. Irmãos, o verso 19 diz, de Romanos 5:8, sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, olha que interessante, muitos serão feitos justos. Eu repito o verso. Assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu não preciso nem explicar mais essa parte, irmãos. Já está. Muitos serão feitos justos pela obediência de Cristo. Por que diz muitos? Porque nem todos aceitarão. A palavra diz, Jesus disse certa vez, eis que muitos são chamados, porém poucos são o quê? Por isso que ele diz muitos. Vamos retornar, irmãos, lá em João 8. Quem está na presença, a irmã Ellen White diz que Satanás, ele está acusando constantemente os filhos de Deus. Diz que ele aponta os pecados de cada um de nós ante o Pai, para que nós possamos ser o quê? Condenados. Porém, Jesus, assim como fez com a mulher, ele se interpõe. E ele mostra, diz Ellen White, as feridas em suas mãos, dizendo o quê? Que nós fomos comprados, que nós agora pertencemos a Ele, que a sua vida agora pertence a nós. Ou seja, irmãos, Jesus está dizendo a nós, nem eu te condeno. Jesus sabe quais são os nossos pecados? Jesus sabe aquele pecado que nós acariciamos? Jesus sabe a condição da nossa alma? Sim. Mas ele diz, irmãos, nem eu te condeno. Jesus não veio a condenar. Jesus veio o quê? A salvar. Jesus não veio a apontar os nossos erros, mas ele veio nos trazer salvação. Nos veio trazer redenção.
E assim como ele disse a essa mulher adulta, ele diz a nós. O que ele disse bem no final? Nem eu te condeno, vai e não. Esse é um outro tema. Vai e não peques. Só para pincelar, podemos viver sem pecar? Jesus disse, e não é a única vez que ele disse, normalmente quando ele praticava uma cura ou um milagre, ele dizia à pessoa que recebeu o milagre, vai e não peques, mas podemos viver sem pecar? Diz um pensamento, irmãos, que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos a natureza divina. Ellen White diz que nós recebemos a natureza divina. Ou seja, nós nascemos com qual natureza? Pecaminosa. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos uma outra natureza, que é a natureza divina. Ou seja, dentro do cristão coexistem o quê? Duas, a natureza pecaminosa e a natureza divina. Paulo diz que a natureza pecaminosa está o quê? Está subjugada, mas não está morta. Podemos viver sem pecar? Devemos, mas não podemos. Mas João nos dá a solução, irmãos. Ele diz, filhinhos, lá em 1 João 3, essas coisas vos escrevo para que não, mas se pecar, nós temos o quê? Um advogado perante o Pai, Cristo Jesus, o homem. E digo uma coisa a mais, irmãos, para um próximo tema. Quando nós pecamos, a nossa natureza divina não peca. Quem peca é a nossa natureza pecaminosa. Ou seja, nós vivemos sem pecar, mas na natureza divina. Paulo disse certa vez aos santos em Cristo Jesus, chamados a serem santos. Na nossa natureza divina, que é a natureza de Cristo, nós somos o quê? Santos. Mas ainda neste mundo, por causa da natureza carnal, nós ainda somos pecadores. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, para que possamos aceitar a Jesus enquanto há tempo, para que possamos um dia também participar das glórias celestiais e deixar este mundo de pecado para trás. Amém? Que o Senhor abençoe sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar para finalizar um hino que tem o hino 203 de nossos hinários. 203. Ó Jesus, habita em mim.